Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender sobre os momentos importantes do dólar. Primeiramente vamos falar sobre a rolagem. A rolagem acontece no último dia útil do mês, quando é o vencimento do contrato atual do dólar e ele vai passar para o novo contrato. Então é feita a rolagem e nessa rolagem acontece a mudança de contrato. Geralmente inicia ali por perto das 10 horas e é um dia bastante volátil no dólar. É um dia que ele não respeita muitos pontos importantes. Para quem não entende muito ainda de mercado, está começando, não é bom se aventurar neste dia de rolagem. Então muitos que estão posicionados fecham as suas operações nesse dia e aqueles que querem passar para o contrato vigente passam, por isso que acaba entrando muitos lotes no dia da rolagem. Então acontece sempre no último dia do mês. Porém eu já considero a rolagem 3 dias úteis antes da rolagem e 3 dias úteis depois da rolagem. O mercado costuma ser bastante volátil, porque é players desmontando posição do contrato antigo e montando posição no contrato novo. E também tem o fechamento da taxa Petax, que é também no último dia do mês e costuma gerar bastante briga de players. Então é um momento muito importante para quem opera o dólar. Outro dado importante é o payroll, ou alguns chamam de payroll, é a taxa de emprego dos Estados Unidos. Acontece sempre na primeira sexta-feira do mês. Em alguns casos, pode acontecer na segunda sexta-feira do mês, mas em regra geral, sempre na primeira sexta-feira de cada mês. Aí varia muito do horário de verão no Brasil e os Estados Unidos. Então pode acontecer às 9h30, às 10h30 ou às 11h30 da manhã, horário de Brasília. É uma taxa muito importante. Essa taxa mede a economia dos Estados Unidos, mostra quantas pessoas estão empregadas, então mexe toda a economia, mexe na taxa de juros, mexe no índice dos Estados Unidos e mexe no dólar. Como o mundo inteiro utiliza dólar, logo esse dado é tão importante que mexe na moeda do mundo inteiro. Então por isso que é um dado que ele costuma ser muito volátil no momento que sai esse dado. Quando vocês tiverem acesso, por exemplo, ao replay, vocês podem voltar nas primeiras sextas-feiras do mês, nesses horários, e ver como é um comportamento diferente. Você vê pouco lote na tela, com isso o book fica vazio e as oscilações são bem grandes para ambos os lados. O próximo dado é o FONC, que é a taxa de juros americana. Então é um dado bastante importante. Se a taxa sobe, as pessoas investem mais em dólar e automaticamente faz a moeda oscilar bastante. É um dado que é bastante esperado, não tem uma data certa. Esse comitê do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, ele se reúne 8 vezes por ano para discutir sobre essa taxa e depois eles vão a público. Claro que antes a gente já sabe da data e do horário, e daí eles trazem a informação. Então é um dia que tem que se tomar bastante cuidado. Geralmente acontece na parte da tarde a divulgação. Outro ponto importante também é o ajuste no dólar. Esse ajuste ele sai diariamente, das 15h50 às 16 horas, e a média ponderada que acontece dentro desses 10 minutos é o que vai sair no jornal à noite. Dólar, um exemplo, bate 1% de alta e chega a R$5. Então é um ponto muito importante no dólar, porque esse ajuste diário é uma equalização automática da posição das pessoas que investem no dólar, tanto os comprados quanto os vendidos, para aquelas pessoas que dormem posicionadas de um dia para o outro é feito esse ajuste. Outro ponto importante é o circuit break, bastante falado
nesse ano de 2020, em virtude do coronavírus, onde a Bolsa de Valores atingiu grandes picos de queda. Mas ao contrário do índice Bovespa, que quando cai 10%, ele entra em leilão de 30 minutos. Depois volta, se cair mais 5%, totalizando 15%, entra em mais um leilão de 1 hora. E se depois retornar e cair mais 5% e fechar 20%, automaticamente as negociações naqueles dias são encerradas devido a tamanha oscilação. Então isso é uma forma de proteger as pessoas que operam na bolsa de não quebrar, para dar tempo para as pessoas entenderem o que está acontecendo, para não ir no efeito manada. Porque se você está numa operação, o dólar começa a subir sem parar, um exemplo, e você não sabe o que está acontecendo e todo mundo vai no efeito manada, vai todo mundo com medo, vai também comprando ou vendendo conforme o lado que ele estiver indo, sem saber o que está acontecendo. Então entra em leilão exatamente para as pessoas poderem entender o que está acontecendo, se foi uma notícia que saiu, se foi algum dado relevante que saiu, e dá um tempo para o mercado também assimilar exatamente isso. Um circuito de segurança para que muitos não quebrem na bolsa. Porém, no dólar é diferente. O dólar tem um limite de oscilação que é de 6% de alta ou 6% de queda. Então, se atingir 6% de alta ou 6% de queda, interrompe-se as negociações. Caso o mercado não volte, querer ficar acima dos 6%, então as negociações são interrompidas para o dia seguinte. Ok? Próximos pontos importantes são os leilões. Então tem o leilão de abertura, o pregão abre sempre às 9 da manhã. Então 5 minutos antes, às 8h55, começa então o leilão, que é onde os compradores e os vendedores vão decidir aonde vai abrir o mercado naquele dia. Outro leilão que pode acontecer também é um leilão durante o pregão. Você está numa operação, de repente, do nada, o mercado entra em leilão, você fala o que aconteceu. Isso acontece quando existe uma oscilação anormal. Por exemplo, o mercado subiu 10 pontos, desceu 5, subiu 10, aí desceu 10, subiu 5, e de repente o mercado sobe 30, 40 pontos em questão de segundos, ou seja, algo bem anormal. Alguém efetivou uma ordem de compra muito grande ou efetivou uma ordem de venda muito grande, considerada anormal até então, até o período que estava sendo operado o mercado. Então daí entra em leilão, até para a própria proteção, né? Para não fazer muitas pessoas quebrarem, porque imagina que alguém vai lá e limpa todo o book de ofertas na compra, aí não tem parte vendedora. A pessoa pode levar esse mercado para onde ela quiser, não vai ter ninguém na venda. Então o leilão exatamente é para que aquelas pessoas que não conseguiram pegar a agilidade do mercado possa ser a contraparte quando o mercado retornar. Geralmente é um leilão ali de 5 minutos para que o mercado volte e as pessoas possam entender se foi uma notícia, se for algum player entrando, ou se foi algum estagiário que passou na mesa e clicou sem querer no mouse e liberou uma ordem muito grande de compra ou de venda. Então o cara pode levar o mercado muito longe. Então é uma segurança que os próprios investidores têm com isso aí. Ok? Outros leilões é feito pelo Banco Central para controlar a moeda. O dólar é um dos pouquíssimos ativos que o Banco Central atua. Então quando o dólar está muito baixo e o Banco Central intervém com o swap reverso, comprando dólares para ele subir. Quando ele está muito alto, como agora, por exemplo, neste ano 2020, eles fazem o chamado swap de linha, o swap cambial. O Banco Central oferta dólar ao mercado para segurar aquela pressão de todo mundo estar comprando o dólar, fazendo a moeda subir muito. Outro ponto importante são as notícias. Essas notícias já fez muitas pessoas perderem dinheiro, muitas pessoas ganharem dinheiro. Tem até um dia que no Brasil ficou bastante conhecido como o Joesley Day, o dia que o Joesley da JBS divulgou as gravações,
com isso fez o dólar disparar, tendo uma oscilação muito grande em pouco tempo, exatamente em virtude de uma notícia. Tantas outras notícias que acontecem no Brasil e no mundo pode impactar o dólar. Porém essas notícias relâmpago não tem como você controlar, é muito rápido. Por isso que nas operações sempre tem o stop de segurança, para quando você for pego desapercebido por uma notícia, você acaba saindo antes de ter um prejuízo muito grande, né? E tem aquelas notícias que elas já têm data e hora para acontecer todos os meses. E para isso, eu sempre olho o site investing.com na aba Calendário Econômico. Na aba Calendário Econômico, você vai se deparar com as datas e com os horários e sobre as informações. Então aqui, por exemplo, eu peguei exatamente um dia do payroll, primeira sexta-feira do mês. Então está aqui os horários, 8h30, 9h, e aqui os tourinhos. Quando tem um tourinho, relevância baixa, 2 tourinhos, relevância média, e 3 tourinhos, relevância alta. 3 tourinhos, 9h30 da manhã. Aí aqui de novo, 9h30 da manhã, 3 tourinhos, taxa de desemprego. E aqui, taxa de emprego payroll. E aqui, já do Canadá, 3 tourinhos, variação do emprego. Claro que não afeta tanto quanto notícias dos Estados Unidos. E aqui, as notícias do Brasil, com 2 tourinhos às 9 da manhã. Então são horários, quando tiver 3 tourinhos, que é bom você, se não tiver nenhuma operação, segurar um pouquinho, que o dólar tende a oscilar um pouco nesses períodos. E quando dá o horário, você já pode atualizar o aplicativo, que já vai sair o dado se foi positivo e se foi negativo. Você pode acessar tanto o aplicativo no celular, baixar no seu celular o aplicativo investing.com e ver por lá, ou você pode também acessar o site e ver por lá. Okay? Então todo dia antes de abrir o mercado, dá uma olhadinha, ver se não tem nenhum dado importante. Então aqui você vai ver as datas de payroll. Lembra que eu falei que acontece toda primeira sexta-feira do mês? Por algum eventual motivo aconteceu na segunda sexta-feira de um determinado mês, que é uma exceção, você vai ver aqui também pela data, vai estar atualizado. Dados da taxa de juros do FONC também aparecem aqui. Então sempre ficar atento às notícias. Existem outros sites também, mas os mais utilizados são esses. Ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.